E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito de Deus, para serem minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foram essas palavras de Jesus, minutos antes da sua ascensão aos céus, onde ele disse aos discípulos ali que eles receberiam poder para testemunhar em todos os lugares. A minha pergunta para você hoje, no nosso encontro mais tarde, é: você tem sido testemunha de Jesus? E outra pergunta que eu diria: se você tem sido testemunha, você considera que tem feito isso de forma poderosa? Você tem feito isso a partir do poder de Deus? É sobre isso que nós vamos conversar no capítulo de hoje. Poder, o título é Poder para Testemunhar. Fica no vídeo que nós vamos falar um pouco a respeito disso. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, povo de Deus, todos vocês aí que amam a presença de Deus. Me chamo Lucas AR e estamos aqui para mais um capítulo do nosso livro Nascidos de uma Voz. Estamos no 4º capítulo, esse mês de junho, e vamos nos dedicar inteiramente ao capítulo 4. Dentro de grupo da família, entre amigos, sala de oração e essa reunião que você está fazendo aí para nós falarmos um pouco mais sobre o que você entendeu do livro. Se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente, deixa uma mensagem aí embaixo que nós vamos entrar em contato com você. Vamos pro vídeo, hoje o tema é Poder para Testemunhar. Bom, para o vídeo de hoje eu quero te falar duas coisas específicas a respeito desse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse que nós receberíamos do alto o poder do Espírito, para que nós testemunhássemos em tantos lugares. A primeira coisa que eu quero te dizer é o fato de Jesus estar falando da perspectiva do alto, ou seja, que nós receberíamos poder do alto. O que significa do alto? Em primeiro lugar, do alto significa objetivamente o endereço de onde o poder viria. De onde é que o poder de Deus vem? E ele está respondendo: do alto. É simples e óbvio assim. E quando ele está falando do alto, ele está se referindo aos céus, ao lugar onde Jesus está sentado, onde Deus está lá sentado e Jesus à sua direita. Então você vai se lembrar provavelmente do texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa cidadania, a nossa pátria, ela é celestial, onde Cristo está sentado. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, nós viemos dos céus, nós viemos de Deus. Então, em primeiro lugar, o endereço é celestial. O Paulo também diz lá na carta de Colossenses, também no capítulo 3, ele diz que nós que temos a nossa natureza ressuscitada, nossa natureza segundo Deus agora, nós temos que cativar ou cultivar os pensamentos do alto, cativar no sentido de levar cativos os pensamentos a Deus e pensarmos exclusivamente nas coisas dos céus, nas coisas do alto. Então o tempo todo Jesus e o apóstolo Paulo e as cartas dos apóstolos no Novo Testamento estão nos ensinando que o endereço do qual o poder de Deus vem é do alto. Jesus, por exemplo, disse lá em João no capítulo 8, quando ele estava sendo questionado pelos fariseus, Jesus tinha uma coisa assim, né? Ele ficava o tempo todo falando de si. E os fariseus diziam assim: como vocês vão dar crédito para esse cara aí? Ele fica o tempo todo falando dele mesmo, como se Jesus fosse uma espécie de egocentrista, assim. Mas Jesus disse: olha, o meu testemunho, observe a palavra testemunho, a mesma que Jesus usou lá em Atos no capítulo 1, versículo 8, né? Vocês receberão poder para testemunhar. Aqui Jesus também está dizendo em João no capítulo 8, o meu testemunho é verdadeiro, mesmo que eu esteja falando de mim mesmo, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Jesus estava se referindo exclusivamente ao alto, ao céu, aonde Deus estava. Ele estava dizendo assim: olha, eu vim dos céus, eu vim do Pai, eu estava em plena comunhão com a Trindade, mas eu vim ao mundo e vocês não fazem ideia do que é isso, vocês não entendem o que é isso, mas eu sim entendo. Então Jesus estava dizendo que o testemunho dele é um testemunho que vem do alto, um testemunho que vem dos céus. Você pode se lembrar também lá em João no capítulo 14, por exemplo, quando Jesus está ali fazendo aquele discurso tão conhecido de todos nós, ele disse assim: olha, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Os discípulos ficam ali afoitos, eles ficam preocupados, se perguntando assim: Jesus, para onde o Senhor vai? E ele diz assim: vocês não conhecem o caminho para onde eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês lá. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, né? Jesus estava se referindo aos céus, ao mais alto céus, né? O próprio salmista diz, né, que Deus está sentado no mais altos céus, nos céus dos céus, né? A Bíblia diz: os céus dos céus não podem te conter e a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia estava se referindo a um lugar muito alto, um lugar alto e sublime, onde Deus está sentado, e é de lá que Deus derrama o seu poder sobre nós. A Bíblia também diz em Joel, a promessa de Atos capítulo 2, né, que se cumpre, que a partir do
texto de Atos capítulo 1 que nós acabamos de ler, que Deus derramaria poder dos céus. Ele diz assim, olha, eu vou derramar sobre vocês o meu espírito, o profeta Joel diz, e eu encherei toda a carne do meu espírito. Então, a promessa de ser derramado de onde? Do alto. É o endereço, o lugar da onde vem, emana o poder, o espírito do próprio Deus. Bom, se em primeiro lugar nós estamos falando do alto, no aspecto do endereço, ou seja, de onde esse poder vem? Vem do alto, vem dos céus, vem do próprio Deus. Em segundo lugar, o que Jesus está dizendo nesse texto é que esse poder do alto tem uma natureza, ou seja, tem um caráter, que é testemunhal. Bom, o que você quer dizer com isso, Lucas? Você tem que entender bem o que eu quero dizer agora. A maioria das vezes, quando nós citamos a palavra testemunha, principalmente quando nós falamos que temos que ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, você que diz que quer testemunhar em todos os lugares da sua cidade, em todos os lugares do seu país ou até fora dele. Normalmente nós estamos falando de testemunhar como quem proclama, como quem anuncia verbalmente uma informação que nós chamamos de evangelho. Como se você tivesse que subir talvez num palanque, numa estrutura, pegar um microfone, fazer um vídeo no YouTube como esse e falar coisas a respeito do evangelho. E isso é o que o texto está dizendo. É claro, testemunhar tem a ver sim com dizer palavras a respeito do evangelho, proclamar, anunciar coisas a respeito de Deus. Sim, tem a ver com isso. Mas não é só isso. A natureza da palavra testemunhar aqui no texto não é apenas verbal, é encarnacional. Olha só, preste atenção. Quando Jesus está falando que nós deveríamos testemunhar, a palavra lá é martírio, e quer dizer basicamente uma pessoa que deu a vida por aquela mensagem, uma pessoa que está fazendo da sua vida uma mensagem encarnada. Como assim, Lucas? Eu vou te dar alguns exemplos. Jesus, por exemplo, a Bíblia diz lá em João no capítulo 1 que ele é o verbo vivo de Deus. O que significa ser um verbo vivo? Quer dizer que Jesus não veio ao mundo apenas para ficar falando palavras, anunciando coisas. Jesus fez isso, é claro que fez. Só que Jesus tinha uma habilidade espiritual, uma habilidade divina, uma habilidade do alto. Ele recebeu o poder de Deus para fazer isso que eu vou dizer agora, que era falar e agir. Falar com a boca e testemunhar com a vida. Falar com palavras e colocar em prática aquilo mesmo que ele disse. Na real, nós estamos falando de um ambiente, de uma vida sem hipocrisia, de uma vida que é fiel e verdadeira ao próprio discurso. Você diz algo e vive aquilo que diz. Isso é o que Jesus está nos prometendo. Jesus disse que nós receberíamos poder de Deus para que por onde nós fôssemos, por cidades, vilarejos e países, por onde quer que nós fôssemos, nós iríamos no Espírito, no poder de testemunhar, ou seja, nós falaríamos e viveríamos o que falamos. É basicamente isso que Jesus está dizendo para nós. Você pode ver isso em vários outros textos da Bíblia. Quando, por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 1, logo no início, João está escrevendo a respeito de Jesus e ele diz: nós falamos daquilo que vimos, ouvimos e apalpamos. Ele está falando que eles não apenas ouviram falar de Jesus, mas eles ouviram, eles viram Jesus e eles o tocaram com as mãos. Eles não estavam falando só de um discurso, não tinha a ver apenas com intelectualidade, não tinha a ver apenas com informação cognitiva, mas tinha a ver com a vivência, tinha a ver com a prática. Eles sabiam do que estavam falando, porque eles viviam na prática. Tanto é que o texto de 1 João, você vai se lembrar que ele continua fazendo um apelo aos que não praticam o que dizem. Por exemplo, eles dizem assim: o que adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Se você faz isso, você é mentiroso. Não adianta dizer que ama a Deus com palavras se você não testemunha, se você não encarna, se você não vive na prática isso com outras pessoas. Se você não ama os seus amigos, dificilmente você amará a Deus. É isso que o texto está dizendo. O próprio João também, lá no final do livro de Apocalipse, ele disse que viu e ouviu tudo o que aconteceu. Então, por isso, ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele recebeu autoridade para escrever apenas aquilo que viu e ouviu. Ou seja, não tem a ver só com meros discursos. Testemunhar não tem a ver só com proclamar, com anunciar, mas tem a ver com a capacidade, com o poder que Deus nos dá para nós proclamarmos, anunciarmos e imediatamente colocarmos em prática aquilo que nós acabamos de dizer. Ah, mas aqui está o grande desafio. Lucas, agora você me pegou, porque como que eu faço isso? Como que eu consigo? É muito difícil falar e viver aquilo que eu estou pregando. Uma coisa é você falar das palavras de Jesus, uma coisa é você falar das obras que ele fez, outra coisa é eu ter que vivê-las. E é exatamente aí que pega, porque esse é o verdadeiro poder de Deus. Deus nos prometeu poder para fazermos isso. Se nós não tivéssemos o poder de Deus, se Deus não tivesse nos enviado o seu poder dos céus, nós jamais poderíamos
poderíamos ser testemunhas dele. No máximo, nós teríamos filósofos, pessoas que ficariam desenvolvendo pensamentos, ideias, conceitos a respeito de Cristo. Mas encarnar, tornar o discurso de Cristo prático, isso é algo que apenas aqueles que receberam poder do alto podem viver. Só aqueles que receberam poder de Jesus podem viver na prática. Esse é o grande desafio. E fique tranquilo, Jesus prometeu que nos daria isso. Jesus não está nos enviando para uma missão na qual nós não estamos munidos de condições para realizá-la. Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão testemunhar em todos os lugares, mas fiquem tranquilos. Eu vou dar para vocês o poder, as condições, as estratégias, as habilidades, o que vocês precisam para viver aquilo que estão pregando. Eu vou dar para vocês. Isso é tão verdadeiro que os discípulos ficavam até ansiosos e preocupados com o que eles iam falar. Como assim, Jesus? Mas o que eu vou falar? E a Bíblia diz lá no livro de João, não se preocupem com o que vocês vão falar. Porque quando chegar o dia, quando chegar a hora, quando vocês estiverem diante dos tribunais, diante de grandes reis, o próprio Espírito de Deus vai colocar na boca de vocês o que vocês precisam falar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a vida com Jesus, testemunhar de quem Ele é, não é algo ensaiado, não é algo que você vai ensaiar na sua casa, desenvolver um esboço e colocar em prática. Nada contra isso, você pode fazer isso, eu faço isso nas minhas pregações. Mas Jesus está dizendo que aquilo que Ele nos daria, o poder do alto, as condições para vivermos e testemunharmos do Evangelho, seria feito na prática, enquanto se vive. É na hora do vamos ver. Você está numa situação ali, uma situação complicada, uma situação difícil, você não sabe o que fazer. Deus vai te dar as condições. Deus vai te ensinar naquele momento. Você vai conseguir fazer o que você precisa fazer, porque Deus está te dando poder para isso. Deixa eu te dar 3 exemplos para que você entenda exatamente o que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo, na verdade, é que tudo aquilo que você ouviu na palavra de Deus, você não tem apenas que testemunhar como quem proclama, mas tem que encarnar como quem vive. Então, por exemplo, Jesus, nós sabemos que é o noivo, e Cristo, e a igreja, é a noiva. Nós estamos vivendo um casamento entre o marido e a esposa, igreja e Cristo. Então, não adianta nós dizermos por aí que Cristo é um bom marido para a igreja, se nós não formos bons maridos para as nossas esposas. Porque as pessoas não acreditarão apenas no nosso discurso. Elas têm que nos ver tratando bem, cuidando bem, amando as nossas esposas, para que então elas possam ver a Cristo em nós, para que elas possam enxergar o verbo encarnado, o verbo vivo em nós. Por exemplo, Jesus diz que ele era um filho que fazia exatamente tudo o que via o Pai fazendo. Jesus era um filho obediente. A Bíblia diz que Jesus era um filho que fez a vontade do Pai. Não adianta nós dizermos por aí que Jesus era um bom filho, que fazia a vontade do Pai, se nós, primeiramente, não tomarmos a iniciativa de sermos bons filhos, de sermos obedientes, de fazermos as vontades dos nossos pais. É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta você sair por aí dizendo que Cristo perdoa pecados, que Ele pode te perdoar, que Ele pode te salvar, se você não anda perdoando as pessoas que te ofendem. O próprio Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 11, que se você não perdoar os pecados dos seus irmãos, Deus também não perdoará cada um de nós. Então, a vida com Jesus, poder para testemunhar, é nos dar condições, é nos dar habilidades de nós fazermos aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando a fazer. Diz que perdoa, então tem que perdoar. Diz que Cristo ama a igreja, então tem que amar a esposa. Disse que Cristo era um bom filho, tem que ser um bom filho também. Não tem como viver uma vida de dualidade, uma vida dicotômica. Não existe essa possibilidade. Isso não tem a ver com Cristo Jesus. Bom, é isso, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero de verdade que você tenha sido inspirado para viver uma vida de testemunho a partir do poder de Deus que você recebeu do alto. Fique com Deus, que Deus te abençoe e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Compartilha, curte, comenta o vídeo e até o próximo.